Bem-vindos de volta ao Apocalipse de Gelo. Da última vez, Zan recebeu a missão de resgatar Yang Xinxin, a irmã de Yang Mi e Ju, apenas para descobrir que a Academia Tianqin já havia se transformado em um pesadelo congelado. Dentro da escola, os sobreviventes restantes estavam presos entre a crueldade, o pânico, e uma besta mutante gigante que tratava os alunos aterrorizados como brinquedos antes de despedaçá-los. Agora, com Zan, Xunlei e Liu finalmente se aproximando da academia, o resgate estava prestes a começar. E as coisas estavam prestes a ficar muito, muito piores. Vamos continuar. Zan saiu do veículo primeiro e imediatamente avisou Liu e Xunlei para ficarem atentos, porque aquele lugar parecia silencioso, mas o silêncio já tinha deixado de significar segurança há muito tempo. Liu encarou a imensidão branca sem fim e fez a pergunta óbvia. Tudo havia sido enterrado sob a neve, então como exatamente eles deveriam encontrar uma pessoa específica em uma escola tão enorme? O protagonista tentou ligar pelo telefone, mas a única coisa que recebeu de volta foi aquela mensagem morta e inútil dizendo que o número não estava em serviço. Até o sinal mal se mantinha, o que realmente fazia maravilhas pelo moral. Então ele conferiu no telefone o mapa que tinha da escola e continuou avançando, usando os dados de localização para ir reduzindo as possibilidades. Ele os lembrou de que a escola era enorme, mas que, se conseguissem identificar ao menos um prédio visível, poderiam calcular a posição aproximada de Yang Xinxin e expandir a busca a partir dali. Xunlei resmungou que aquela academia absurdamente cara era tão grande que supostamente até tinha seu próprio campo de golfe, o que soava menos como uma escola e mais como gente rica tentando fazer cosplay de um pequeno país. Zan disse calmamente que o campus cobria 3.000 acres, então não havia motivo para entrar em pânico. Eles iriam dirigir, procurar metodicamente colocar a própria segurança em primeiro lugar. Mas quando Liu sugeriu se separarem para procurar mais rápido, Zan descartou a ideia imediatamente. Era melhor permanecerem juntos, avançarem devagar e garantir que todos continuassem vivos por tempo suficiente para realmente concluir o resgate. Então os três voltaram para o veículo e seguiram atravessando o campus congelado, acompanhando o mapa e observando qualquer coisa que ainda estivesse se projetando acima da neve. Eventualmente, eles chegaram a uma área perto de um grande observatório. E desceram mais uma vez para examinar os arredores. Zan conferiu o mapa de novo e identificou o centro de astronomia localizado na seção sudeste do campus. Então observou que os dormitórios e o refeitório ficavam mais ao norte. Esses lugares ainda eram os abrigos mais prováveis para os sobreviventes. Xunlei imaginou que as pessoas talvez também tivessem se escondido em prédios maiores, como salas de aula ou o ginásio. Especialmente porque elas precisariam de espaço fechado suficiente para preservar a umidade e evitar o risco de a camada de gelo acima rachar. Zan admitiu que não havia uma resposta perfeita. A escola era simplesmente vasta demais, então tudo o que podiam fazer era priorizar os lugares mais prováveis e seguir a partir daí. Então, do nada, Xunlei usou sua habilidade e criou uma abertura. Em seguida, chamou Zan, já com metade do corpo empurrando passagem por ela. Mas Zan perguntou qual era o sentido daquilo, porque eles não tinham ido tão longe para saquear telescópios como piratas espaciais de segunda categoria. Xunlei fez uma pausa, aceitou o argumento e começou a recuar. Mas então o protagonista mudou de ideia. Se houvesse equipamento astronômico profissional lá dentro, aquilo poderia ser útil depois. Naquele mundo, qualquer coisa especializada tinha valor. Então ele disse a Liu para ajudar a empurrar Xunlei direito para dentro e deixá-lo recolher o que conseguisse. Foi então que Zan sentiu um movimento atrás dele. Ele reagiu instantaneamente, sacando a arma e mirando na figura que corria em direção a eles através da neve. No começo, seu cérebro nem registrou o que era. Mas, depois de um momento, ele percebeu que era algum tipo de besta mutante. Ele manteve a arma apontada para ela, mas algo parecia estranho. O mutante não estava atacando de forma alguma, e ele não conseguia detectar hostilidade aberta vinda da criatura, pelo menos não de início. A criatura e Zan ficaram parados um diante do outro quando Liu e Xunlei saíram da escola e se aproximaram do protagonista. No segundo em que perceberam que Zan estava diante de um mutante, Xunlei o chamou nervosamente e ativou sua habilidade. Zan tentou impedir o jovem aldeão, mas o ataque acionou a besta.
O pelo dela se eriçou e seus olhos brilharam em vermelho. No instante seguinte, ela disparou para frente com uma velocidade aterrorizante. Zan ficou chocado com a rapidez com que ela se movia, mas apenas por um instante. Ele rapidamente recuperou a compostura e ativou algo parecido com Super Saiyan Blue, com uma aura azul cobrindo seu corpo. Então reagiu por puro instinto, acelerando, saltando alto quando a besta investiu, girando no ar e atirando nela antes de pousar com leveza. Mesmo assim, ele avaliou o resultado imediatamente. As balas perfurantes mal haviam penetrado pelo externo da criatura. Isso significava que aquela coisa não era apenas rápida. Era resistente. Ao mesmo tempo, Chun-Li atacou com suas bolas de neve azul-gelo enquanto Liu se movia para cobri-lo, tentando impedir que a besta alcançasse os outros. A criatura mutante soltou um grito de dor e se debateu violentamente. A força do choque fez o chão congelado abaixo dele ceder e se abrir em fendas. Então a besta de repente se virou e se afastou cambaleando. Zan manteve os olhos nela, tentando entender o que estava vendo. Parecia felina, mas além disso era difícil classificá-la. Gato, leão, leopardo, tigre, fosse o que fosse antes, tinha se tornado algo muito mais perigoso. Ele mirou e chegou à conclusão óbvia. Uma pistola não era suficiente. Contra um monstro daqueles, ele precisava de um rifle de precisão. A criatura percebeu o que Zan estava fazendo, então investiu contra ele de novo. Mas o protagonista disparou uma bala mortal de calibre .50 com seu rifle de precisão. A bala lançou o mutante para trás, mas em vez de ficar caído, ele saltou de volta quase em tom de zombaria e então fez algo ainda pior. Enrolou-se em uma bola e veio rolando em alta velocidade na direção dele como uma espécie de bola de boliche blindada amaldiçoada vinda do inferno. Por uma fração de segundo, até Zan congelou. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Então, com confiança, estendeu a mão e liberou sua habilidade para armazená-lo em seu subespaço, decidindo que não havia motivo para desviar a uma distância tão curta quando ele podia simplesmente dominá-lo diretamente. Esse é o Zan que conhecemos. Enquanto sua habilidade de armazenamento puxava criaturas, Zan imediatamente pensou em seu espaço. Se conseguisse forçar a besta para dentro de sua dimensão, ela ficaria presa e acabaria desistindo, não importava o quão monstruosa fosse. Mas a besta tinha instintos mais aguçados do que o esperado. Percebendo o que estava acontecendo, ela miou, com os olhos brilhando em vermelho. Então saltou em um borrão antes que Zan pudesse concluir o trabalho. E não só isso, como saiu correndo dali feito um gato fugindo do próprio dono. Zan estalou a língua em frustração. Ele tinha chegado dolorosamente perto de capturá-la viva, e isso o irritou por mais de um motivo. Ele realmente queria estudá-la. Humanos mutantes já eram perigosos o bastante, mas animais mutantes abriam um conjunto completamente diferente de perguntas. Ele mal tinha começado a pensar nessas diferenças quando Liu e Chun-Li correram até ele para ver se estava bem. Zan garantiu que estava bem e os lembrou de tomarem cuidado também, porque aquela coisa ainda não tinha deixado de ser um problema. Então a criatura soltou um rugido ensurdecedor. Os três imediatamente taparam os ouvidos com as mãos. Liu comentou, secamente, que parecia que o monstro estava xingando eles, e Chun-Li acrescentou que ele fazia isso com uma quantidade realmente ofensiva de confiança. Depois de despejar toda a sua revolta, a besta se virou e fugiu, mas dessa vez eles sabiam com certeza que o mutante estava praguejando contra eles. Os três só puderam ficar olhando, em descrença mútua. Liu se perguntou para onde ele estava indo, e Chun-Li imaginou que talvez ele também tivesse algum tipo de habilidade espacial. A essa altura, An já havia descartado essa teoria. Se ele tivesse uma habilidade do tipo espacial, teria usado antes, quando estava encurralado. Ele estudou os arredores e concluiu que o espaço local não havia mudado, o que significava que a criatura simplesmente tinha fugido por meios normais. Então os três se aproximaram do solo danificado e finalmente notaram um buraco que levava para baixo. Isso mudou tudo. Chun-Li cruzou os braços e apontou a implicação desagradável. Se um monstro daqueles estivesse vivendo ali o tempo todo, então a escola não deveria ter mais nenhum sobrevivente. Então a informação que tinham recebido estava errada?
Zan disse calmamente que havia um detalhe que eles tinham deixado passar. Aquela criatura não tinha a intenção original de atacá-los. Só ficou hostil depois que o grito de Xunlei a assustou. Isso sugeria algo importante. A inteligência dela podia estar altamente desenvolvida, talvez até no nível de um ser humano. Ele se agachou ao lado da abertura e olhou mais fundo para a passagem abaixo. Os túneis sob a neve eram interligados, o que significava que o ar podia circular. Isso significava que a vida podia persistir no subterrâneo por muito mais tempo do que acima da superfície. E se uma criatura como aquela estivesse caçando numa rede de túneis, então sobreviventes ainda poderiam estar escondidos em algum lugar dentro do mesmo sistema. Quando Zan chegou a essa conclusão, parou de hesitar e declarou que eles desceriam. Xunlei reagiu exatamente da forma como qualquer pessoa razoável reagiria ao ser convidada a descer para o lar de um gato assassino mutante gigante. Zan imediatamente o lembrou de que seu próprio poder controlava gelo e neve. Se existia algum lugar onde suas habilidades deveriam estar no auge, era dentro de uma rede de túneis congelados. Isso tirou Xunlei do pânico. Então, com níveis variados de coragem e dignidade, os três entraram pelo buraco e começaram a avançar pelo território subterrâneo da besta. Lá dentro, Zan tirou uma lâmpada de seu armazenamento e a ergueu, revelando um verdadeiro labirinto de túneis ramificados. Xunlei olhou ao redor e murmurou que aparentemente o monstro levava engenharia civil muito a sério. O problema era óbvio. Com tantos caminhos se retorcendo em direções diferentes, eles poderiam se perder facilmente. Zan resolveu isso marcando a rota à medida que avançavam. Dessa forma, mesmo com pressa, conseguiriam encontrar o caminho de volta. Não muito depois, Clio percebeu um forte cheiro de sangue no ar. Xunlei imediatamente deduziu que vinha do monstro e sugeriu que eles seguissem para a área com menos sangue, já que a alternativa provavelmente envolvia uma contagem de corpos que ninguém queria inspecionar de perto. Zan lançou um olhar para ele e perguntou, com toda a educação possível dentro dos seus padrões, se ele poderia tentar ser um pouco mais corajoso. Aquilo era basicamente o território de Xunlei, com todo aquele gelo e neve ao redor. Então ele puxou uma pistola e lembrou a Xunlei que, se eles realmente encontrassem a besta de novo, quem deveria ter medo era o monstro, não eles. Clio, impressionado, apontou imediatamente para a arma. O protagonista lhe mostrou, orgulhoso, sua Golden Desert Eagle. Então pediu a Clio que usasse suas habilidades de rastreamento para seguir o rastro da besta. Zan raciocinou que, se o monstro estava caçando comida, eventualmente iria em direção ao lugar onde as pessoas estivessem escondidas. Seguir sua rota poderia levá-los diretamente aos sobreviventes. Xunlei ainda parecia profundamente pouco convencido por esse plano incrivelmente perigoso, mas Zan disse a ele que, se a criatura aparecesse de novo, tudo o que ele precisava fazer era prendê-la com neve e gelo. Se ela se comportasse, eles a poupariam. Se atacasse, eles a matariam. Xunlei aceitou essa lógica como um homem aceitando um contrato ruim que não tinha poder para renegociar. Então continuaram avançando, com Zan marcando cuidadosamente as paredes em lugares com menor chance de serem notados e destruídos pela besta. Passo a passo, seguiram o cheiro de sangue e o rastro cada vez mais fundo no subterrâneo. Em outro ponto dos túneis, a situação dos sobreviventes já tinha se tornado desesperadora. Lian Yu estava exausta. Depois de se forçar por tempo demais, ela finalmente desabou, ofegante, e admitiu para si mesma que não conseguia continuar gastando suas forças daquele jeito. Por 3 dias seguidos, estudantes vinham morrendo para o monstro. Além disso, ela já estava há 3 dias sem comer. Nesse ritmo, a fome os mataria antes que o monstro fizesse. Só esse pensamento já seria suficiente para destruir a maioria das pessoas. Em vez disso, os alunos foram pressioná-la. 2 estudantes correram até ela, chamando pela professora Lian. O Shinjiu perguntou se deveria sair de novo para procurar comida. Uma garota ruiva tentou encorajar a professora, mas a mensagem real por trás daquilo era óbvia. Os estudantes a viam como sua última esperança, e alguns deles já tinham começado a assumir que, se ela estava descansando, era porque estava evitando responsabilidade.
Lian Yu entendeu imediatamente o que estavam pensando e teve que se forçar a permanecer calma. Ela apertou a espada e lembrou a si mesma que era uma professora. Ficar com raiva de crianças aterrorizadas não resolveria nada, mesmo que algumas daquelas crianças estivessem tornando muito difícil continuar sendo nobre. Ela perguntou o que aconteceria se saísse e o monstro atacasse enquanto estivesse fora. A garota ruiva ainda insistiu que a professora Lian só precisava ir rápido e voltar depressa. Wu Shenjiu deu um passo à frente e prometeu que eles protegeriam todos na ausência dela. Por dentro, porém, ele achava que o teimoso senso de dever de Lian Yu era quase absurdo. Ele não sabia se ela era apenas ingênua ou estúpida. Mesmo assim, admitiu para si mesmo que era justamente por causa dessa retidão tola que ele ainda estava vivo. Lian Yu finalmente concordou em ir, mandou todos se protegerem e se preparou para voltar à neve. Wu Shenjiu até fingiu se importar, dizendo para ela tomar cuidado e voltar logo. Mas no instante em que ela saiu, seus pensamentos reais vieram à tona. Ele já tinha escolhido vários bodes expiatórios. Se o monstro aparecesse, planejava jogar aquelas pessoas no caminho dele e usá-las para ganhar tempo. Do lado de fora, Professora Lian avançava pela neve pesada com uma determinação sombria. Ela já havia decidido que não podiam continuar fugindo daquele monstro para sempre. Ou ela o mataria, ou um deles morreria. Talvez ambos. Lá dentro, a situação de Xinshin não estava melhor. Lu Keran foi vê-la e perguntou se a dor ainda incomodava. E Xinshin deu a versão mais sombria possível de consolo. Disse que o frio a tinha entorpecido tanto que ela mal conseguia mais sentir. Mesmo assim, as duas garotas tentaram encorajar uma a outra, insistindo que ainda precisavam continuar vivendo e que sobreviver ainda era possível. Era uma esperança frágil, mas ainda era esperança. Então Zamen esmagou tudo isso com toda a empatia de um tijolo. Ela zombou abertamente das garotas, chamando-as de delirantes e dizendo que a sorte não continuaria salvando elas para sempre. Ela desprezou Xinshin por ser deficiente, dizendo que, mesmo que sobrevivesse, seria apenas um peso. Ela acrescentou cruelmente que, se estivesse no lugar de Xinshin, já teria se matado em vez de arrastar os outros para baixo. Outros estudantes se juntaram, acumulando aquele tipo de crueldade covarde que só aparece quando todo mundo já está vivendo no limite do terror. Kera mandou que parassem. Então, de repente, ela viu a silhueta do lado de fora. O monstro tinha voltado. Ela gritou para que todos corressem, e o caos explodiu instantaneamente. Os estudantes se espalharam em todas as direções, mas muitos deles eram lentos demais. A besta passou por eles com uma facilidade horripilante. No pânico, Wu Shenjiu empurrou o próprio amigo para trás de si para usá-lo como escudo humano. O amigo percebeu na hora e gritou de raiva, mas raiva servia de muito pouco quando a traição chegava antes das garras. Naquele mesmo momento, Lian Yu chegou à cena por fora e viu sua chance. Ela puxou a espada e se preparou para emboscar a criatura. Seus pensamentos eram brutalmente simples. Se vencesse, mesmo que terminasse gravemente ferida, seus alunos viveriam. Se perdesse, morreria. Não havia nada de teatral nesse cálculo. Apenas determinação. Ela atacou, golpeando em direção ao monstro enquanto os estudantes sobreviventes assistiam em choque. A besta reagiu rapidamente e se virou para encará-la. E foi então que Zhang, Liu e Xunlei surgiram por trás. Os três ficaram surpresos com o que encontraram. Lian Yu também os viu e imediatamente percebeu que eram estranhos, não sobreviventes da escola. Como tinham vindo de fora, ela gritou para que ajudassem a matar o monstro. Xunlei se moveu por instinto como se fosse ajudar, mas Zhang o impediu com uma única palavra. Ele já a tinha avaliado. Lian Yu era rápida, poderosa e claramente não era uma humana comum. Era outra sobre-humana, e uma extremamente perigosa, com grande capacidade de combate. Zhang não tinha motivo para presumir que ela era amigável, e menos ainda para arrastar seu grupo para uma luta caótica entre duas ameaças desconhecidas quando ele tinha ido ali para uma missão de resgate específica. Então tomou a decisão mais fria e mais inteligente. Ele disse a Xunlei para não interferir. A julgar por sua habilidade,
Ela deveria ser capaz de lidar sozinha com a criatura. A prioridade deles era salvar os outros. Em sua mente, Clio concordou. Era melhor ficar longe de uma humana perigosa como aquela. Chun-Lei pensava o mesmo. E assim, os três homens simplesmente passaram pela mulher furiosa lutando pela própria vida e seguiram direto para o prédio da escola. Lian Yu mal conseguia acreditar no que estava vendo. Ela gritou atrás deles, incrédula, mas eles a ignoraram. Clio chutou a porta para abrir, e o resgate finalmente deu resultado. Zan encontrou Xin quase imediatamente, já que a reconheceu na hora pela foto de Yang Mi. O alívio cruzou seu rosto. Ela ainda estava viva, mas, antes que ele pudesse dizer muito mais, Wu Shenjiu entrou na frente dele e começou a exigir respostas como um herdeiro mimado que ainda não tinha percebido que o apocalipse tinha rebaixado seu status para mendigo barulhento em ruínas caras. Ele presumiu que o grupo de Zan havia sido enviado pela base West Hill, talvez até por ordem de seu pai. Zan, por outro lado, perguntou o que era a base West Hill. Wu Shenjiu se apresentou com orgulho, soltando o nome do pai e as conexões da família como se isso devesse desbloquear tratamento VIP na mesma hora. Zan, com inteligência, perguntou se ele conhecia bem a organização, enquanto julgava em silêncio o absurdo à sua frente. O sujeito parecia sujo, preso e meio faminto, mas ainda se comportava como um jovem mestre mimado. Teria sido engraçado se não fosse tão patético. Quando Wu Shenjiu percebeu que eles não eram da base West Hill, ficou confuso e começou a especular que deviam ser sobreviventes de algum outro abrigo. Isso imediatamente chamou a atenção de Zan. Outros abrigos? Então realmente havia várias bases organizadas de sobreviventes na cidade. Ele pressionou Wu Shenjiu por informações, mas as respostas acabaram sendo frustrantemente vagas. Shenjiu conhecia alguns lugares em teoria, mas não muito na prática. Estava preso ali havia tempo demais para saber qualquer coisa atual. Zan rapidamente concluiu que Shenjiu estava preso ali embaixo havia muito tempo. Se tivesse ficado preso do lado de fora, seu pai poderoso já o teria resgatado a essa altura. Então Zan perdeu o interesse e passou direto por ele. Mesmo assim, outros estudantes começaram a implorar, prometendo dinheiro, cargos, favores, influência familiar, qualquer coisa que achassem que poderia tentá-lo. O protagonista ignorou o barulho e foi direto até Xin. Perguntou se ela era Yang Xin, e quando ela confirmou baixinho, ele se apresentou. Ele explicou que sua irmã Yagmi e Ju o haviam enviado para resgatá-la e perguntou se ela iria com ele. Xin concordou imediatamente. Essa confiança veio de forma rápida e direta. Num momento como esse, alguém que vinha de fora para te resgatar não precisava dizer muito mais. Zan assentiu e disse que eles sairiam imediatamente. Mas, antes disso, Xin hesitou e pediu um favor. Zan sorriu e perguntou qual era o favor. Também mencionou que algo como salvar a turma inteira estava completamente fora de questão. Então Xin olhou para a luta lá fora e disse que estava preocupada. Será que o protagonista poderia, por favor, fazer com que eles parassem de lutar? Zan sorriu de leve. Isso era administrável. Ele entendeu imediatamente o valor em ajudar. Mais tarde precisaria de Xin para dar suporte à rede de comunicação no abrigo escondido, e fazer com que ela ficasse lhe devendo um favor tornaria essa cooperação futura ainda mais tranquila. Então ele encontrou Chun-Lei no meio da multidão e disse para ele entrar em ação. Depois, os três voltaram em direção à luta. No caminho, An percebeu algumas das garras espalhadas que o monstro tinha deixado cair durante o combate e as recolheu casualmente para estudar depois. Mesmo no meio do caos, ele não desperdiçava material de pesquisa. Quando chegaram até Lian Yu e a besta, Zan deu a ordem. Chun-Lei usou seu poder. Uma massa de rochas desabou sobre o monstro, enterrando-o sob os escombros. Lian Yu se virou furiosa. Ela mal havia conseguido desviar, e agora mal conseguia se conter. Zan respondeu com um pequeno discurso calmo sobre humanos ajudando uns aos outros, o que só a deixou mais irritada. Ela gritou que ele tinha estragado tudo. Estava prestes a derrotar o monstro e, pior ainda, aquela tinha sido a última chance de derrotá-lo.
Aquela abertura nunca mais apareceria. Zhang agiu como se tudo aquilo fosse profundamente lamentável, depois se virou e começou a se afastar. Disse que só tinha tentado ajudar porque achou que ela poderia perder. Então, com um timing perfeito, acrescentou que, se os alunos dela não tivessem implorado para que ele interviesse porque temiam pela segurança dela, ele jamais teria se metido em primeiro lugar. Isso bastou. Lian Yue perdeu completamente o controle, chamou Zhang de bastardo, e avançou contra ele com a espada. Zhang até comentou que ela era bonita demais para ficar bem com raiva, o que era ousado, estúpido, ou uma combinação extremamente eficiente dos dois. Ele sacou a arma, criou distância entre os dois e atirou. Lian Yue não estava esperando algo assim, mas ainda assim conseguiu bloquear a bala cortando-a com a espada. Isso deixou Zhang genuinamente chocado, mas impressionado. Aquela lâmina não era uma arma comum, e ela também não. Quando ela avançou de novo, Zhang sorriu e usou a abertura que estava esperando. Ele ativou seu poder e a enviou para sua dimensão. A força de usar aquela habilidade o derrubou no chão, e Xun Lei e Unkle Yu correram até ele alarmados. Zhang imediatamente disse para eles não chegarem perto demais. Então ele usou o poder de novo e libertou a professora Lian de volta ao mundo real furiosa e desorientada. Ela exigiu saber o que tinha acabado de acontecer. Zhang ignorou completamente a pergunta e reclamou que tinha tentado ajudá-la apenas para ser atacado por isso. Na visão dele, mulheres eram muito confusas. Não foi um comentário sábio. Mas foi, ainda assim, completamente a cara dele. Então ele pegou a espada dela. Disse que, apenas como precaução contra futuros surtos emocionais, ficaria com aquele item perigoso. Ele a admirou abertamente, reconhecendo que uma espada capaz de desviar balas tinha que ser equipamento de primeira linha. Lian Yue exigiu imediatamente que ele a devolvesse, mas Zhang simplesmente continuou andando como se nada tivesse acontecido. Não era saudável ficar tão brava assim. Ele até chamou alguns estudantes próximos e disse para ajudarem a professora a descansar. Só então a professora finalmente perguntou quem eles realmente eram e por que tinham vindo. Zhang apontou para Xinxin e explicou que a família dela havia pedido que ele a levasse embora. Isso mudou tudo. Lian Yue imediatamente passou da raiva ao desespero. Se ele estava indo embora com uma aluna, então poderia levar o resto também? E todo mundo imediatamente se juntou a essa proposta. A escola era perigosa demais. O monstro já tinha devorado centenas. Eles poderiam pagá-lo depois, dar dinheiro, qualquer coisa. A resposta de Zhang foi direta e impiedosa. Ainda assim, realista. Disse que tinha vindo apenas por Xinxin. Os outros poderiam pedir ajuda às próprias famílias. Os estudantes explodiram, gritando que não conseguiam entrar em contato com ninguém da família. Lian Yue tentou outra abordagem. Pela aparência e pelos recursos do protagonista, ele claramente vivia melhor do que a maioria das pessoas. Com certeza tinha comida e abrigo suficientes para fazer uma boa ação e salvar aquelas crianças, a suposta esperança do futuro. Essa frase só deixou Zhang mais frio. Ele a repetiu de volta para ela com desprezo aberto e perguntou se só os filhos dos ricos e poderosos contavam como o futuro, enquanto os filhos das pessoas comuns, por algum motivo, não contavam. Ele olhou para os estudantes ao redor e não viu nada de especial neles. Se eles eram realmente tão excepcionais, então deveriam dar um jeito de suportar e sobreviver. Ele disse que era apenas um homem comum, não algum salvador das elites privilegiadas. Ele tinha vindo por Yang Xinxin, e era ali que sua responsabilidade terminava. Essa recusa levou a sala ao limite. Men exigiu, com amargura, saber por que Xinxin, a quem chamava de peso morto, podia ir embora enquanto o resto era abandonado. O desespero se tornou cruel. Vários estudantes avançaram, agarraram Xinxin e a fizeram refém. Gritaram que, se Zhang se recusasse a levá-los também, então Xinxin também não iria a lugar nenhum. Lu Keran foi imobilizada por outro estudante e lutou inutilmente. Lian Yue gritou para que parassem, horrorizada ao ver que seus próprios alunos tinham se voltado uns contra os outros em meio àquilo tudo. Mas Men continuou ameaçando Zhang. Enquanto isso, Zhang apenas riu. Com sarcasmo, ele quis saber por que existiam tantas pessoas moralistas no mundo.
Então ele materializou duas armas do seu armazenamento e atirou nos estudantes que seguravam Shinshin. Os 4 caíram mortos na hora. O pânico explodiu instantaneamente, e a multidão se dispersou. A professora Lian olhou para ele com uma mistura de choque e fúria, acusando-o de assassinar crianças. Zan respondeu calmamente que eles não pareciam crianças para ele. Qualquer um disposto a ameaçar a vida de uma colega de classe para obter vantagem já tinha cruzado essa linha. Então, na mudança mais perturbadoramente prática possível, ele verificou se Shinshin estava assustada. Ela parecia abalada, mas não destruída. Zan concluiu que, desde que sua mente continuasse intacta, ela se recuperaria mentalmente. Foi uma coisa estranhamente clínica de se dizer depois de atirar em 4 pessoas na frente dela, mas, por outro lado, Zan nunca fingiu ser gentil. Quando ficou satisfeito por ela ainda estar bem, ele se ajoelhou, sorriu e disse que era hora de ir para casa. Shinshin concordou em silêncio. Então ela pediu mais uma coisa. Será que ele poderia levar a amiga dela também? Isso pegou Zan de surpresa. Zan olhou para Lu Keren e imediatamente a rotulou como uma encostada. Shinshin se apressou em explicar que Lu Keren não era apenas uma colega aleatória. Assim como Shinshin, ela tinha sido especialmente recrutada pela Academia Tianqin. Uma aluna de admissão especial. Só existiam 2 tipos de estudantes naquela escola, os filhos da elite e os gênios que a escola trazia para conquistar prestígio em competições nacionais e internacionais. Keren pertencia à segunda categoria. Ela era uma gênia da mecânica, alguém cujas habilidades rivalizavam com as de especialistas em nível de pós-graduação das melhores universidades do mundo. Para provar isso, Shinshin explicou que a cadeira de rodas que ela usava tinha sido construída por Keren e funcionava perfeitamente havia muito tempo. Isso chamou a atenção de Zan instantaneamente. Ele olhou para Keren e observou que ela era fisicamente saudável, o que era importante para engenheiros mecânicos. Então fez uma expressão séria e perguntou o que exatamente ela sabia fazer. Lu Keren respondeu com confiança. Era especializada em design e manutenção de veículos, entendia um pouco de armas de fogo e podia modificar tanto veículos quanto armas. Se Zan a levasse com ele, argumentou que poderia modificar carros e armas de fogo para ele. Além disso, tinha estudado forjamento de lâminas por interesse pessoal e, com os materiais certos, poderia até fabricar armas brancas para ele. E isso bastou. Em sua mente, Zan admitiu que precisava exatamente daquele tipo de gênio naquele momento. Então, já empurrando a cadeira de rodas de Shinshin, concordou em levá-la com eles. Keren ficou radiante e, sob o olhar de todos, perguntou como deveria chamá-lo. Zan disse para ela chamá-lo de irmão Zan. Ela aceitou imediatamente e, assim, entrou para o time. Ao ver tudo aquilo acontecendo, o restante dos estudantes enlouqueceu. Um gritou que também era útil porque sabia dirigir. Outro afirmou que conhecia 8 idiomas e poderia servir como tradutor. Todo mundo de repente descobriu um conjunto de habilidades no exato segundo em que a sobrevivência começou a parecer algo com vagas limitadas. Outro gritou que, se Zan os deixasse daquele jeito, todos morreriam. Então uma garota de cabelo castanho deu um passo à frente e levantou uma preocupação mais imediata. A professora Lian estava fraca, o monstro tinha sido solto de novo, e se o grupo de Zan fosse embora agora, o que os outros deveriam fazer quando ele voltasse? Se ele realmente tinha interferido na chance que eles tiveram de matá-lo, então o mínimo que podia fazer era ajudar a resolver o problema antes de ir embora. Zan também descartou esse argumento. A sobrevivência deles já não era garantida antes mesmo da chegada dele. Shinshin se virou para Lian Yu e agradeceu sinceramente por ter cuidado deles até aquele momento. A professora fez um leve aceno, mas sua mente já estava correndo. Quando o grupo de Zan começou a deixar os terrenos da escola, ela de repente gritou para os estudantes restantes o seguirem. Se o monstro estivesse afastado naquele momento, então aquela era a chance deles. No mínimo, seguir Zan poderia levá-los para fora dali. Chun-Lei perguntou a Zan se eles realmente iam simplesmente deixar aquilo acontecer. Zan perguntou calmamente se Chun-Lei estava com pena deles. Mas o jovem aldeão não se importava tanto assim. Então Zan provocou um pouco, dizendo que, se ele se sentia tão forte em relação a isso,
Sempre podia derrubar o lugar e enterrá-los todos ele mesmo. Xunlei entrou em pânico e negou isso também. Ele não tinha nenhuma rixa pessoal contra aquelas pessoas. Zhang disse que, nesse caso, ele deveria simplesmente deixá-las em paz. Então deixou isso bem claro. Alguém podia falar em salvar o mundo se estivesse prosperando. Caso contrário, devia se concentrar em si mesmo. Naquele momento, eles não tinham capacidade para sustentar dezenas de bocas extras. Xunlei aceitou essa lógica e admitiu que, numa hora daquelas, conseguir cuidar de si mesmo já era uma conquista. Quando chegaram aos veículos, Zhang já tinha voltado completamente ao modo prático. Disse a Xunlei para ir na moto de neve com um Clio. Mas o sujeito reclamou na hora, porque a motocicleta significava morrer congelado com estilo. Zhang garantiu a ele que um capacete faria parecer algo completamente diferente. E no momento em que colocou o capacete na cabeça de Xunlei, ele concordou na mesma hora. Poucos segundos depois, ele já estava curtindo a moto e querendo uma para si também. Estava gostando do vento um pouco demais. Enquanto isso, Zhang carregava Xinxin até o carro. Quando todos finalmente estavam acomodados, Zhang disse alegremente que era hora de voltar. E enquanto o grupo deles se afastava da escola com Xinxin e Luke era agora em segurança, os sobreviventes abandonados só puderam observá-los ir embora. A garota de cabelo castanho perguntou à professora para onde eles deveriam ir agora. Wu Shenjiu imediatamente entrou em cena e declarou que a próxima parte deveria ser deixada com ele. O que, considerando tudo que ele já tinha mostrado sobre seu caráter, não era exatamente o tipo de frase que inspirava confiança. E foi aí que o episódio de hoje chegou ao fim. A missão de resgate de Zhang tinha sido um sucesso, e eles já estavam voltando para casa. Enquanto Yang Mi e Ju esperavam ansiosas pelo retorno de Xinxin, Zhang tinha ganhado duas novas companheiras inestimáveis, uma hacker genial e uma mecânica extremamente talentosa. Mas o pesadelo da escola estava longe de acabar. A professora Lian tinha ficado furiosa, e a besta mutante ainda estava em algum lugar por aí. E os estudantes que ficaram para trás agora estavam colocando o próprio futuro nas mãos de uma das piores pessoas possíveis. Então a verdadeira pergunta era simples: os sobreviventes conseguiriam sair vivos, ou as coisas estavam apenas começando a piorar? Não se esqueçam de deixar o like se curtiram a história e querem ver a continuação. Como sempre, muito obrigado a todos pelo apoio, e até a próxima!